Agora, a próxima apresentação, eu chamo o colega Guilherme Castione, que ele vai falar para nós um pouco sobre os resultados de qualidade física do solo em função de remoção de palha de cana-de-açúcar. Bom dia a todos. Já foi apresentado pelo João, então primeiro quero agradecer a presença e a oportunidade de estar aqui falando um pouco para vocês hoje da implicação da remoção de palha na qualidade física do solo. Primeiro eu começo com a motivação. Historicamente, nós sabemos que um sistema de produção com solo descoberto perde todos os benefícios a ele associados. A suscetibilidade a agentes erosivos causa modificações diversas na estrutura do solo e faz com que esse solo perca parte das suas funções ou totalmente suas funções ecossistêmicas. Quando isso é pensado para um sistema de produção como o da cana-de-açúcar, que é longevo, a primeira oportunidade que nós perdemos é de imputar carbono. O carbono esse que vai agir na formação de uma estrutura coesa, aglutinação de partículas, formação de unidades agregadas. E essa estrutura, que por sua vez vai regular os processos envolvidos com a água no solo, com a retenção, a redistribuição e infiltração e o fluxo de gases no solo. Outro benefício associado é a redução da carga imposta pelo maquinário, né? A palha funciona como um amortecedor no solo e atenua parte dessa carga de rodagem no solo, que é um problema recorrente nos canaviais brasileiros. A mecanização tem degradado bastante boa parte dos canaviais no Brasil. Então, sabendo da importância da palha, da permanência da palha no solo, para o bom funcionamento das suas funções ecossistêmicas e em geral, o nosso objetivo com esse trabalho era avaliar o impacto da remoção da palha em médio prazo sobre a qualidade física do solo por meio de seus indicadores de compactação, aeração e estabilidade estrutural. E nós temos também um objetivo específico em uma dessas áreas, que é integrar esses indicadores para entender os mecanismos de funcionamento da estrutura física do solo sob diferentes taxas de remoção. Os métodos para alcançar esses objetivos, então, nós trabalhamos com 4 solos em 2 diferentes regiões, 2 solos arenosos na região de Quatá, 2 solos argilosos na região de Iracemápolis. O delineamento experimental também foi explicado pelo colega que me antecedeu, é o mesmo que foi aplicado para esse trabalho. Então, a gente mantém 15 toneladas, 10, 5, remove toda a palha. Então, as taxas intermediárias é que representam a remoção. E daqui para frente eu vou chamar essas taxas dessa forma. Vamos sem remoção, baixa remoção, alta remoção e total remoção. A cronossequência desses experimentos é a mesma para todos. Eles foram plantados em 2012, em 2013 com a primeira safra, né, a primeira colheita e remoção da palha, assim sucessivamente até o ano de 2017, quando nós avaliamos a qualidade física do solo em diferentes datas. As coletas de solo, nós avaliamos um perfil de até 40 centímetros, mas aqui eu vou me ater às camadas superficiais, que é onde a gente observa as maiores modificações, a camada de 0 a 10 e 10 a 20, sempre na posição da entrelinha, a gente tem que deixar claro, né? Coletamos anéis volumétricos para a caracterização da densidade do solo, da porosidade, da resistência do solo com umidade equilibrada, em penetração em bancada. E, adicionalmente, nós coletamos agregados, coletamos monólitos de solo para a caracterização dos agregados do solo em uma área argilosa e uma área arenosa. Os resultados. Então, eu começo com indicadores de compactação do solo. Primeiro, a densidade, o solo argiloso e o solo arenoso. As barras em cinza representam a camada de 0 a 10, as barras em preto a camada de 10 a 20. Eu destaco aqui as nossas diferenças significativas observadas, sempre para as maiores taxas de remoção, na alta remoção e na remoção total. A resistência do solo à penetração, o perfil de
de 40 centímetros. Eu destaco aqui as camadas superficiais. Nós tivemos algumas diferenças significativas ao longo do perfil, mas vou destacar a superfície. Nós observamos essa diferença clara entre as taxas de remoção, onde as menores estão para um lado, as maiores para o outro, né? Então, as diferenças significativas foram observadas com as maiores taxas de remoção. Isso pode estar acontecendo por conta da ação de agentes erosivos, que provoca salpicamento, carreamento de partículas, troca de perfis, transmissão de carga mais efetiva com o solo descoberto. Assim, a capacidade de suporte de carga do solo é vencida mais facilmente e ocorre a quebra desses agregados em menores frações, desagregando esse solo. Afeta também a porosidade, então aqui eu apresento as barras em preto a macro e as barras em cinza a micro, para os dois solos argilosos, em cima a camada de 0 a 10, embaixo a camada de 10 a 20, onde nós observamos diferenças significativas para o argiloso 1 e o 2 na camada de 0 a 10, apenas para a microporosidade, e para o argiloso 2 na camada de 10 a 20 para a macroporosidade. No solo arenoso, nós observamos diferença apenas na camada de 10 a 20, no arenoso 1, demonstrando que esse solo, sobre baixas remoções, apresenta maior resiliência desses poros. A agregação do solo, um solo argiloso e um solo arenoso. Novamente, eu destaco as diferenças significativas nas camadas superficiais, que são observadas para as menores taxas de remoção, que demonstra, mais uma vez, que essas taxas apresentam maior resiliência desses agregados e maior estabilidade estrutural, por conta da proteção da palha, até por conta do carbono que tem sido imputado ao longo desse tempo. Com a intenção de integrar todos esses atributos e mostrar esse funcionamento do solo, nós aplicamos outras abordagens em uma área argilosa. E uma dessas abordagens foi a avaliação visual da estrutura do solo. Esse trabalho está publicado. Eu vou falar rapidamente sobre a metodologia, que é um pouco bem detalhista, mas a gente não pode se ater muito por conta do tempo. Então, a gente retira uma porção do perfil numa trincheira previamente aberta, com auxílio de uma pá. Essa porção do solo é levada a uma bandeja plástica. Posteriormente, ela é medida e é trabalhada com as mãos para que se quebre nas suas fissuras naturais e revele os seus agregados. E depois é comparada a uma carta-guia, essa carta que está aqui do lado, né? Esses agregados são comparados a essa carta, onde as menores notas são atribuídas a um grupo de agregados que apresentam menor força de compressão para serem quebrados com os dedos, mais porosidade e formas arredondadas. Outras características que nós observamos é a passagem e presença de raízes, a atividade de organismos no solo, né, que essa estrutura está promovendo, um ambiente favorável, enquanto as maiores notas representam um solo mais degradado, com a compactação mais consolidada, e esses agregados apresentam uma força maior de compressão para serem quebrados, são menos porosos e mais densos. Essas notas são comparadas estatisticamente. As barras em cinza claro representam as maiores taxas de remoção, onde nós observamos a maior degradação física desse solo, enquanto as menores taxas acompanham as menores notas. Isso também é reafirmado quando quantificamos os indivíduos, os organismos que habitam esse solo, né, a abundância de minhocas e umidade nessas camadas. Então, nós percebemos que com essas menores taxas de remoção, a estrutura do solo é favorável à persistência da umidade e maior atividade de macrofauna. Nós também fizemos uma análise de componentes principais com base em todas as taxas de remoção, para aqui do lado essas taxas, em vermelho e laranja as maiores taxas, em verde e azul as menores taxas, para ver qual que era a correlação desses atributos com as taxas de remoção. Então, observamos dois grupos distintos. Em um desses grupos, com as maiores taxas de remoção, se relacionam a porosidade do solo, a agregação, a umidade, a abundância de minhocas e a condutividade elétrica, que é também uma forma indireta de medição da umidade. Enquanto no outro grupo, nós observamos relacionados às altas taxas de remoção, os indicadores de compactação do solo, que é a resistência à penetração e a densidade, e o VES também por conta da nota, né? Quanto maior degradado o solo, maior a compactação, maior a nota, como eu tinha explicado anteriormente. E essa figura resume
todos os nossos achados com esse trabalho. Nós observamos que, sob maiores taxas de remoção, foi induzida a degradação física do solo, né, com maior compactação, agregados mais compressíveis, de maior tamanho, né, até concentração de raiz, diferenciação no perfil de algumas camadas, dificuldade dessas raízes em proliferar, né, está associada a menor porosidade, a menor persistência de umidade, não observamos atividade de macrofauna e associado também a alta densidade e a resistência à penetração. Enquanto mantendo 10 toneladas na superfície, nós não observamos modificações na qualidade física do solo e está associado a um solo mais poroso, com maior persistência de umidade e de agregados do solo, atividade de organismos nesse solo, maior atividade de macrofauna, que vai ser explorado para minha colega na próxima apresentação, e menor densidade e resistência à penetração. Então é isso o meu recado. Agradeço a todos pela paciência. Obrigado, Castione, pela apresentação. Marcelo? Bom dia, Marcelo Pierossi. Guilherme, a pergunta que eu ia fazer anteriormente, acho que vale, porque é questão de metodologia. Vocês dividiram em 15, 10, 5 e 0 remoção total. A gente sabe que num solo arenoso de quarto corte, se eu tiver 5 toneladas, é bastante. Então, na verdade, os experimentos, vocês adicionavam palha para chegar nesse valor, é isso? Exatamente. Tá. Só complementar, Marcelo, a gente tinha, desde o começo, essa dúvida. A gente partia para o lado da porcentagem da palha ou ir para uma dose fixa. Da porcentagem, a gente tem até alguns experimentos com porcentagem, mas é complicado trabalhar com porcentagem, porque uma porcentagem de nada é nada, né? E áreas que produzem muito, áreas que produzem pouco, aí a gente decidiu partir para a dose fixa. A gente quer avaliar o efeito da palha ou da remoção dela. E depois a gente coloca cada um nas suas zonas de produção. A gente sabe que um solo arenoso de baixo potencial produtivo não vai produzir 15 toneladas. O máximo dele é o 10, não o 15. Né? Vocês estão refazendo a análise de quantas variedades de cana, qual que é a relação entre produção de cana e teor de palha, com essas variedades novas? Os nossos experimentos, as variedades que a gente usa, representa aproximadamente 50% da cana produzida na região centro-sul de variedade. E equivale aos 14% lá? A gente fez tem até alguns trabalhos publicados já, que a gente fez um levantamento de quanta palha é produzido em escala centro-sul. A gente avaliou bastante, acho que 7 usinas, 4 cortes e 3 variedades, esse fatorial. Então é bastante. Isso aí representava aproximadamente 50% da área e deu aproximadamente 14 toneladas de palha em média, base seca. E com relação à produção de cana? No nosso caso deu 12%, mostrando que as variedades de hoje parecem estar um pouco mais eficientes para produzir colmo em relação à palha. Tá? A gente 12%, exatamente. Guilherme, é o Jaime. É uma dúvida. Você falou superficialmente da questão da aeração, mas você não mostrou dados a respeito disso. Por exemplo, as doses maiores de matéria orgânica e, eventualmente, uma umidade maior pode restringir a ficar um ambiente menos aeróbico, mais anaeróbico? Sim. Você disse com maior teor de matéria orgânica, é isso? Eu acredito que
Não tem muito essa relação, né? A matéria orgânica também acumula água, né? Eu acredito que essa quantidade de matéria orgânica que coloca, a linha de base dos nossos solos são muito baixas. A gente não chega nesses níveis de ter saturação. Estamos muito longe disso ainda. Tá. Aquele é um solo americano que o Ricardo pôs apenas para exemplificar dois mundos. O mundo deles e o nosso, que não é tão lindo assim em termos de matéria orgânica, a gente conhece muito bem. Tá? É onde se observa maiores modificações, né? Porque é onde passa a rodada, onde está localizada a rodagem no solo, né? Das máquinas. Não, é que a maior modificação é encontrada ali. O efeito da palha teria sido observado aí, né? Por conta da dissipação de cargas e outras, e a proteção física, né? Na linha da planta se observa maiores modificações. Na linha da planta se observa maiores modificações por conta de ciclo de umedecimento e secagem, ocupação de raízes. Então, o efeito da palha seria mais observado na entrelinha. Eu tenho uma última pergunta aqui. Guilherme, Denis Arroio da Zilar. Não é nenhuma pergunta, é uma colocação do seu trabalho. Aí eu tive a oportunidade de ver com o do Maurício aqui recentemente. Para a gente não perder de visão, né? Às vezes nós estamos discutindo, tem que discutir essas questões de estatísticas, técnicas, mas você está trazendo para nós uma nova forma de avaliar o solo, é um sinal vital novo, que eu comentei até com o Tedson aqui. E a gente olhava muito pouco para isso. Então, quando a gente olha aquela tua escala, parece muito simples, né? E é por ser simples que ela é fantástica na possibilidade de resultado para a gente. Então, parabéns aí do trabalho. Muito obrigado. Nosso tempo se esgotou. Gostaria de agradecer de novo ao Guilherme.